Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai falar sobre setores da economia, para quem principalmente está investindo em ações, como identificar os melhores setores para se investir no curto, no médio e no longo prazo, tá bom? Vamos lá? Primeiro a gente precisa entender, né, que tem aqui na B3 ou na Bolsa Americana, nas bolsas ao redor do mundo, nós temos várias empresas para a gente investir, para nós sermos sócios dessas empresas. A gente pode escolher várias empresas para sermos sócios. Mas o mais importante, a gente já viu em alguns outros vídeos, é ter uma carteira bem balanceada, bem diversificada, inclusive em setores diferentes, né? Então aqui na B3 a gente tem várias classificações, mas entender que os setores são diferentes e cada um anda numa velocidade diferente, né? Nesse ano de 2020, ano de 2021, tem se falado muito sobre o setor de tecnologia, por exemplo. Nos Estados Unidos também a gente tem a famoso Google, Amazon, Facebook, todas essas empresas voltadas ao setor de tecnologia. Aqui no Brasil também a gente tem algumas empresas ou que possuem trabalho com tecnologia, né, ou que realmente focadas no setor. E outros setores também, como o setor de siderurgia, de mineração, de commodities como um todo, varejo, consumo, shopping centers, tem uma série de setores. Mas primeiro a gente precisa entender, dando um passo para trás, que um dos principais fatores é a gente olhar como que os analistas escolhem realmente as melhores empresas para a montagem das nossas carteiras, aqui, por exemplo, aqui na Sara Invest. Um dos modelos, né, de análise são conhecidos como os modelos top-down, ou seja, a gente olha de fora para dentro. A gente olha para entender o que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo ao redor do mundo, para entender como o Brasil vai ser afetado com essa dinâmica global e depois escolher as ações aqui no Brasil que estão dentro, né, do nosso cenário local e também dentro do contexto global que vão ser beneficiadas. Então a gente está olhando de fora para dentro, é mais conhecida como top-down. Todos os dias praticamente a gente está fazendo essa análise top-down aqui na Sara Invest para escolher os melhores setores tanto para curto, médio e longo prazo. Algumas mudanças, por exemplo, elas vão acontecer ao longo de vários anos. Outras mudanças elas podem acontecer rapidamente. Vou pegar o próprio caso da pandemia, né? O caso da pandemia acelerou muito o processo de vendas online. Então, aquele processo que a gente já vinha acompanhando ao longo dos últimos anos de crescimento do e-commerce, das vendas online, aconteceu e acabou sendo acelerado pela pandemia, até por conta do fechamento das lojas físicas, das vendas presenciais. Outros movimentos pode ser que não aconteça no curtíssimo prazo. Vamos pegar aqui, por exemplo, os carros elétricos, né? A gente não sabe quando vai ser realmente essa transformação, mas a gente sabe que a transformação já está acontecendo, ela já começou, né? A gente só não sabe quando, por exemplo, os carros elétricos vão prevalecer, vão ser a maior parte dos carros vendidos em determinados países ou ao redor do mundo. Mas no curto prazo, sempre a gente faz essa análise top-down e entende como é que vai ser o comportamento, por exemplo, dos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos vai crescer mais do que o mundo? Como é que vai ser o comportamento da China, né, nesse curto prazo? Será que ela vai crescer mais do que outros países? Como é que vai ser o comportamento do Brasil e de outros países emergentes? Será que a gente vai crescer mais rápido do que a Argentina, do que o México, do que outros países emergentes, do que a Turquia, a África do Sul? E como o Brasil pode ser beneficiado, como as nossas companhias que estão aqui podem ser beneficiadas. Então a gente acaba olhando muito para o curto, médio e também para o longo prazo, mas principalmente nos próximos 6, 12 meses, quais são os setores que podem ser beneficiados por conta dessa conjuntura mundial e escolher as melhores empresas dentro dos setores. Então, pegar o exemplo do ano de 2020, a gente viu a China se recuperando muito mais rápido que a média mundial, uma demanda crescente por commodities, e uma das ações que apresentou maior valorização, né, de meados de 2020 até o começo de 2021, por exemplo, foram as ações da Vale, né, das maiores produtoras e exportadoras de minério de ferro do mundo, que está aqui no Brasil, que pode ser, você pode investir aqui na nossa B3 e também em outras bolsas. Tá? Esse aqui é só um exemplo de uma análise top-down que a gente faz todos os dias para selecionar principalmente o que a gente chama de curto e médio prazo, tá bom? Então é dessa forma que a gente escolhe as empresas que podem ser beneficiadas e também você pode fazer uma alocação pensando nos próximos 2, 5, 10 anos, olhando um pouco mais para o longo prazo também nessa conjuntura top-down, tá bom? Tem uma outra análise, em outros vídeos a gente explica também o que é a análise bottom-up, mas olhando muito mais para as empresas individualmente dentro desse contexto, tá bom? Então sempre coloque na sua análise essa leitura top-down para fazer a escolha dos melhores setores que podem se beneficiar tanto no curto, médio e longo prazo e fazer a escolha dos seus ativos, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau!